Cara, isso é um assunto muito interessante. Isso é um assunto muito interessante. Vamos conversar sobre isso. Ahn, eu lembro que na época eu frequentava bastante a igreja, né? Eu na época frequentava a igreja de religião protestante, né? E eu lembro muito que na igreja que eu frequentava tinha uma coisa chamada, como é que era o nome? Peraí que eu vou lembrar. Às vezes me dá uma amnésia. É, o nome. Ah, lembrei. Tinha o culto de quebras de maldições. Quebra de maldições. No culto de quebra de maldições, basicamente, você tinha um culto normal e chegava lá para o final do culto, você tinha de fato a quebra de maldições, né? E nessa quebra de maldições, você basicamente tinha a expulsão de demônios, né? A exorcisão natural, aonde você basicamente lá tinha a autoridade religiosa, né? O pastor, enfim, e ele basicamente expulsava geralmente demônios dentro do culto. E nessa, nesse meio, né, você tinha a questão da quebra de maldições, aonde você orava por quebra de maldições hereditárias, né? O que basicamente são as maldições hereditárias? Um, a gente já tem um conhecimento muito propagado por meio do senso comum de que determinadas questões dos nossos antepassados, eles seguem na direção de nossa vida, né? Você tem basicamente essa ideia em várias, inclusive, vertentes religiosas, né? Você tem a questão do karma no hinduísmo, aonde basicamente algo acompanha os indivíduos, né? Existe uma determinada, como é que eu vou explicar isso? São coisas até mesmo um pouco difícil de explicar, mas cada indivíduo ele tem a sua própria cruz para carregar, ele tem a sua própria porção de sofrimento e de acontecimentos que são próprios dele, né? Inclusive dentro do estoicismo, o grande imperador Marco Aurélio, o imperador romano, ele vai escrever: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. O que o grande Marco Aurélio queria dizer com isso, né? Ou seja, na sua vida vão acontecer coisas que é próprio seu, né? Você vai ter determinados sofrimentos, eventos, acontecimentos que, né, eles vão de uma certa forma fazer parte da sua vida e isso é próprio seu, isso é o seu quinhão, né? É a porção de sofrimento dirigida a você dentro da sua própria vida e isso é comum, né? E ao longo de várias religiões e também dentro do próprio conhecimento do senso comum, a gente tem essa ideia, né, de que determinadas coisas que passam de pai para filho, de pais, né, para filhos ao longo da vida ocorrem. E muitas vezes você tem aquela questão de aonde inclusive você percebe que uma certa carga genética foi transferida, né? Quando você tem muitas vezes um pai que ele tem dificuldades para engordar e o filho ele também tem dificuldades para engordar. Você vê que muitas vezes dentro de certas famílias o pai era diabético e o filho tem uma propensão muito grande de desenvolver diabetes. Entende? Em contrapartida, você tem aquele cara que ele come uma porrada de açúcar, bolo, produtos de confeitaria, né? Come uma porrada de açúcar e o cara não fica com diabetes de jeito nenhum. E em contrapartida você tem, né, dentro de certas famílias aquelas pessoas que elas comem açúcar loucamente e desenvolvem uma diabetes braba e muitas vezes, né, correm riscos de vida por conta disso, né? E
Também você encontra em certas famílias aqueles indivíduos que eles comem e estão sempre magro, né? O que eu chamo de indivíduo abençoado. E em contrapartida você tem aqueles indivíduos que comem e muitas vezes comem até pouco, quase nada, comem que nem um passarinho e estão sempre barrigudo, né? Ou seja, o que eu chamo de indivíduo amaldiçoado. Que porventura este sou eu, né? Eu como uma porçãozinha e pronto, já ponho barriga naturalmente, né? Botar barriga para mim é natural. Inclusive, né, eu tenho até que cuidar bastante disso, porque senão eu não consigo ser magro, né? Então eu tenho que fazer um esforço muito grande para manter o corpo em forma. Mas o que acontece? Isso são questões genéticas que são transferíveis, né? Ou seja, a genética dos pais, né, é transferida para o filho. Isso também é conhecido, né, dentro do mundo dos médicos e dentro do universo científico como carga genética. Bom, agora a gente vai começar a trazer aqui novas ideias interessantes. A carga genética, ela não necessariamente é um destino que ela é certeiro. Ou seja, não é algo decretado. A carga genética ela pode sofrer determinadas alterações. Aí entra uma coisa chamada epigenética. O que é a epigenética? A epigenética é quando você deu um novo destino à carga genética que recebeu. É quando o indivíduo, ele basicamente tem um pai que era diabético, né? E logicamente ele tem propensão a diabetes, né? Porque ele recebeu a carga de diabético do pai. O pai poderia não ser propenso a diabetes, mas se tornou porque deu esse destino à sua carga genética. Então, o filho recebeu a epigenética do pai, não necessariamente a carga genética que ele recebeu do pai dele, né? Pai, quando eu falo recebeu do pai, na verdade você recebe a carga genética tanto do pai quanto da mãe, tá? E eu acredito que seja mais da mãe do que do pai, porque você é gerado dentro da mãe. Então, acontece que o indivíduo, ele muitas vezes não recebe a carga genética original do pai, mas ele recebe a epigenética do pai. Então, o pai, ele não era necessariamente, ele não tinha propensão a diabetes, mas desenvolveu diabetes e passou essa propensão de diabetes para o filho. O filho, muitas vezes, ele pode não seguir esse caminho, ele pode nem sequer chegar perto da diabetes. Logicamente, a genética que ele vai passar para o seu filho não tem nada a ver com diabetes, por quê? Porque ele não desenvolveu isso. Entendeu? Então, existe uma questão, né, de a gente dar um novo destino à nossa carga genética. E é muitas vezes isso que não é muito trabalhado na questão do senso comum. A gente acha que a questão de nós recebermos uma carga genética, nós vamos transferir isso mais adiante. Entende? É essa questão, por exemplo, que a gente vê que eu iniciei basicamente essa conversa falando na questão da quebra de maldições que ocorria dentro das igrejas. Essa própria quebra de maldição, ela está exatamente no rompimento de certas decisões e ações que nos levam a, de uma certa forma, transferir essa maldição adiante. Às vezes, a maldição que nós carregamos adiante, ela se dá porque nós não damos uma epigenética à nossa genética. A gente não dá uma mudança em determinados comportamentos, em determinadas decisões que tomamos ao longo da vida. Você entende? É um indivíduo que ele, de uma certa forma, recebeu uma carga genética propensa a diabetes, mas que ao longo de sua vida ele não mudou, ele continuou metendo pau no açúcar, por exemplo, né? Então, ele vai dar esse destino à genética dele. Ou seja, ele vai dar continuidade à carga genética negativa que recebeu. Você provavelmente tem uma carga genética. Não sei se você percebeu muitas vezes que você repete geralmente os comportamentos de sua mãe.
Você repete muitas vezes os comportamentos do seu pai. Entende? Eu já vi muito disso. Não é? A mãe, por exemplo, tinha vários relacionamentos com homens completamente idiotas, e não só idiotas, eram homens muito escrupulosos, né? Era o famoso, como é que se diz? Cafajeste, né? Então, tinha mulheres que tinham relacionamentos com homens completamente imbecilizados, cafajestes, idiotas, e a filha, futuramente, começou a se relacionar com caras de mesma qualidade. O que está acontecendo aqui? A filha está dando continuidade à carga genética. A filha está dando continuidade a essa maldição. Entende? Mas ela podia dar um novo destino a tudo isso. Ela poderia dar um novo caminho. Ela poderia mudar isso, exercendo uma epigenética. Ou seja, exercendo uma mudança em hábitos, em comportamentos, em padrões mentais, aonde, de uma certa forma, levaria ela a mudar exatamente esses padrões comportamentais que ela herdou de sua mãe. E se relacionar com homens melhores. Muitas vezes a gente está fortalecendo as heranças genéticas ruins que nós recebemos e não estamos percebendo. E a verdade é que nós vamos transferir essas informações genéticas para os nossos filhos. Então, uma das coisas que nós poderíamos inclusive fazer era começar a colocar os nossos filhos, primeiro, era nos colocar numa direção melhor para que nós pudéssemos direcionar os nossos filhos para uma direção melhor. Entende? Aonde será que eu estou fortalecendo as heranças genéticas que eu recebi dos meus antepassados? Como os meus antepassados viviam? Como eles se comportavam? O que faziam e que eu reprovava? O que faziam e que lhes fazia mal? Eu preciso identificar isso. Por quê? A contemplação da vida dos meus antepassados me levarão a decidir o que eu quero para mim. Você entende isso? O que meus avós, o que minha mãe, o que meu pai fazia e que eu percebo que não é bom para minha vida e que eu não quero para minha vida. Eu já sei que eu carrego a propensão de repetir esses comportamentos e essa história. Mas eu vou decidir não fazê-lo. Por quê? Porque eu vou dar um destino diferente à minha genética. Eu vou dar uma nova direção para o meu próprio espírito. E eu preciso fazê-lo. E então, eu vou me comportar de uma forma diferente, eu vou agir de uma forma diferente, eu vou buscar uma vida diferente. Se meus antepassados tinham relacionamentos ruins, eu vou buscar um relacionamento bom, com uma pessoa boa, com uma pessoa que me quer e com uma pessoa que eu quero. Com uma pessoa que me respeita e com uma pessoa que eu respeito. Com uma pessoa que me ama e com uma pessoa que eu amo. Então, eu dou um destino completamente diferente às minhas relações e, por consequência, eu dou um destino completamente diferente à minha vida. Então, isso é uma coisa que nós devemos prestar atenção.